Oi, pessoal. Para finalizar aqui nosso capítulo de transformações lineares, vamos falar sobre a relação entre as aplicações lineares e matrizes. A gente já viu nas aulas anteriores que existe uma certa relação, mas aqui a gente vai caracterizar certinho que, fixado bases, toda matriz ela é equivalente a uma transformação linear e toda transformação linear ela é equivalente a uma dada matriz. Então a gente vai aprender aqui a calcular a partir da transformação linear e da base essa matriz, e a partir da matriz encontrar também a transformação linear. Então vamos lá. Aí, primeiramente, a gente vai calcular a partir de dois espaços vetoriais V e W, com base aqui B e B'. Vamos encontrar em uma matriz, a gente vai poder obter aqui a transformação linear. Então, a gente vai ter os espaços vetoriais, as bases e a matriz. A partir disso, a gente recupera uma matriz, ou uma transformação linear, né? Então, a gente tem espaços vetoriais, base, matriz. Então, a gente recupera a transformação linear. Beleza. Então, a gente considera aqui, vamos considerar R2 como domínio a imagem. E a base beta vai ser a base canônica e a beta' vai ser essa outra base. E vamos considerar essa outra matriz aqui. Queremos associar a essa matriz uma aplicação linear, né? Que vai depender de A e das suas bases. Então a notação que a gente usa vai ser essa aqui. Que é bem intuitiva, né? A transformação linear que a gente obtém a partir da matriz A. Beleza. Então, tá bem intuitiva a notação. E para obter essa transformação linear, a gente vai fazer o seguinte. Dado um vetor aqui qualquer no domínio, observe que aqui o domínio a gente pega como sendo o número de colunas da nossa matriz, e o contradomínio a gente pega como sendo o número de linhas da matriz. Então isso sempre vai acontecer. Aqui deu igual porque a matriz é 2 por 2, né? Então o número de linha é igual ao número de colunas. Beleza. Então a gente pega um vetor V qualquer e vai escrever esse V, vai escrever as coordenadas desse V com relação à primeira base, a base beta. No nosso caso aqui, a primeira base é a base canônica, então é fácil de calcular aqui as coordenadas, que é os próprios x e y. Então tá aí, a gente chama de x. E agora vai pegar a matriz e multiplicar por essas coordenadas. Então vai multiplicar a vezes x, vai ficar esse vetor aqui, coluna 2x e y. E é ele que a gente vai chamar aqui das coordenadas do nosso T de A, que é a transformação que a gente está procurando, com relação a outra base, com relação à base beta'. Então, beleza. Aí aqui, o T de A vai ser definido da seguinte forma. Como o T de A V, que a gente encontrou aqui, ele é igual a 2x e y, né? Então, as coordenadas de 2x e y. Por definição de coordenada, isso quer dizer que coordenada em relação à base beta'. Então, quer dizer que o primeiro elemento vezes o primeiro elemento da base, mais o segundo elemento das coordenadas vezes o segundo elemento da base, né? A definição de coordenada. Então, a gente pode escrever assim. E fazendo essa conta aqui, a gente encontra essa aplicação, ou seja, T de A aplicado no vetor V, que é x e y, deu 2x menos y, 2x mais y. Então, a gente encontrou aqui, a partir de uma matriz e de duas bases, a gente encontrou uma transformação linear. Então, essa transformação é chamada T de A. Fazendo, claro, essa sequência de passos. Você pega e escreve um vetor genérico com relação à primeira base, multiplica com a matriz, pega esse resultado da multiplicação, escreve como as coordenadas da nossa aplicação aplicada no V, usa a definição de coordenada e acha a transformação linear. Então, é assim que a gente vai fazer sempre. Aqui está de uma forma mais geral, a gente fez um exemplo 2 por 2, mas de forma geral vai acontecer de forma semelhante. O que a gente faz? A gente tem a matriz e tem duas bases. O que a gente faz? Observe que aqui o T de A, o domínio vai ter o número de colunas, né? Observe que a gente tem aqui n colunas. E o contradomínio vai ser o número de linhas, né? A gente tem aqui m linhas. Ok. Então, como é que a gente vai associar? Primeiro passo, escrever as coordenadas de um vetor genérico com relação à primeira base. Tá aí x1 a xn. Fazer a multiplicação com a matriz. A gente chamou de y, ym, esse produto.
E vamos chamar isso daqui das coordenadas do TA de V com relação a outra base. Então, por definição de coordenada, a gente pode escrever o T de A de V como sendo essa combinação linear, que é a definição, claro, de coordenada, né? Observe que W1 a Wn são os elementos da base beta', e então Y e Ym são os elementos aqui das coordenadas, como está tudo de acordo. Então, vamos colocar em prática aqui esse método que a gente verificou aqui de recuperar a partir de uma matriz e de certas bases, duas bases fixadas, encontrar uma transformação linear. Então, a partir disso aí, vamos aplicar esse exemplo. Então, a T de A aqui está de acordo, né? Ele vai de R3 até R2, porque são 3 colunas e 2 linhas. Então, o primeiro passo é fazer o quê? É pegar um vetor genérico do domínio, que tem que ser x, y, z, né? E escrever ele como combinação linear dos elementos da primeira base, né? Já que a gente está tentando encontrar. Então vai ficar aqui como combinação linear da primeira base, que nesse caso vai ser beta, né? Que tá escrito errado aqui, eu corrigi. Vai ficar x vezes aqui, certo? Na verdade, nem precisa calcular, né? Que é bem direto. Porque eu quero calcular as coordenadas com relação à primeira base. Mas isso aqui a gente calcula bem rapidinho, já que é a base canônica que a gente está tratando. Então vai ser só o vetor coluna formado pelas entradas. Beleza, tá aí calculado as coordenadas, então a gente vai pegar e fazer a multiplicação da nossa matriz. 1, menos 3, 5, 2, 4, 1, que é o próximo passo, né? Multiplicar por essas coordenadas, x, y, z. Fazendo esse produto aqui, a gente vai encontrar x menos 3y mais 5z e 2x mais 4y mais z. Certo. Aí isso daqui que a gente vai chamar das coordenadas do T de V, TA de V, né? Com relação à base beta'. Beleza. Então, por definição, TA de V vai ser o quê? Por definição de coordenadas, isso aqui vai ser a primeira entrada das coordenadas, vezes o primeiro vetor, que é 1, 0, da beta', né? Mais a segunda coordenada aqui, 2x mais 4y mais z, vezes o segundo vetor aqui da nossa base. Juntando tudo aí, vai ficar TA de V igual a x menos 3y mais 5z e 2x mais 4y mais z. Então tá aí a nossa aplicação TA de V. Beleza. E agora vamos fazer o caminho inverso, né? A partir da transformação linear, a gente vai encontrar a nossa matriz, né? A gente acabou de fazer, a partir de uma matriz e de duas bases, a gente encontrou a transformação linear. Agora, a partir da transformação linear e de duas bases, a gente vai encontrar uma matriz. Então, beleza. O primeiro passo eu vou pegar os elementos da primeira base e escrever como combinação linear dos elementos da segunda base. Então, pegando aqui o T de V1, ele está em W, né? Está no contradomínio, então pode ser escrito como combinação linear dos WI. Então, posso fazer isso com todos os T de V. Então, tá aí as expressões. E a partir só dessas combinações, a gente vai definir aqui a nossa matriz da nossa transformação T com relação às bases beta e beta'. E vai ser definida da seguinte forma: a gente vai pegar essa matriz que, para cada linha aqui, por exemplo, T de V1, as coordenadas vão ser A1 até a M1. Então, a gente vai pegar essas coordenadas e colocar na primeira coluna.
E T de Vn a gente coloca na última coluna. Então, a forma de montar a nossa matriz é pegar as coordenadas de cada T de Vi e colocar nas colunas da nossa matriz A. Então, basicamente, é pegar essa matriz que apareceu aqui isso aqui, se a gente colocar como produto, na forma matricial, vai aparecer uma matriz. A transposta dessa matriz vai ser exatamente a matriz aqui da transformação T. Então, fica assim definida, define como sendo a transposta da matriz que aparece aqui, que de forma prática é basicamente escrever cada uma dessas linhas como sendo coluna. Então, está aí definida a nossa matriz da transformação linear. E nesse caso, se a gente calcular aqui a partir dessa matriz, a gente calcular o TA dela, nada mais justo vai dar, como esperado, a nossa matriz, a nossa transformação linear T. Então, usando fixadas as mesmas bases, a gente vai encontrar que TA é igual a T, ou seja, a matriz associada à transformação T dá a matriz A, e se a gente pegar a transformação linear associada à matriz A, vai dar a nossa matriz T inicial. Então, esses dois conceitos se confundem. Beleza, então, vamos aqui para os exemplos. O primeiro deles é o seguinte. Eu tenho a transformação linear do R3 em R2, dada dessa forma. Tenho a base beta e beta' conforme escrito aí. Eu quero encontrar a transformação linear, a matriz que representa essa transformação linear referente às bases beta e beta'. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente vai pegar T aplicado em cada um dos elementos da primeira base, ou seja, T aplicado em 1, T aplicado em 1, 0, e T aplicado em 1, 0, 0. Então, a gente vai aplicar aí o T nesses três elementos. Então, T de 1, 1, 1 vai dar aqui 2 e 5. T de 1, 1, 0 vai dar 3 e 1. E T de 1, 0, 0 vai dar 2 e 3. Qual é o segundo passo? Escrever esses valores aí que a gente encontrou como uma combinação linear da outra base. Então, fica como exercício vocês verificarem que 2 e 5 é escrito como 3 vezes 1, 3, menos 1 vezes 1, 4. Aqui são os elementos da outra base, né, gente? O 3 e 1 é escrito como sendo 11 vezes 1, 3, menos 8 vezes 1, 4. E o 2, 3 é escrito como 5 vezes 1, 3, menos 3 vezes 1, 4. Então, está escrito aí as coordenadas desses três vetores em relação à base beta'. Então, para mostrar a nossa matriz aqui em relação da transformação em relação à base beta e beta', é fazer como eu disse. Você pega as coordenadas de cada um das aplicações T na base, né? Ou seja, a primeira aqui vai ser 3 e menos 1 e coloca na coluna. Então, 3 menos 1. A segunda vai ser 11 e 8, então coloca na coluna 11 e 8, menos 8, né? E a terceira é 5 e menos 3, então coloca aqui 5 e menos 3. Então, está aí calculada a matriz de transformação com relação a essas bases. Então, até é simples de calcular, né? Beleza. E uma observação disso aqui é que se a gente mudar as bases, vai mudar a matriz. Isso aqui, para cada base, a gente vai ter matrizes diferentes. Beleza. Aqui um outro exemplo. A gente quer calcular agora, novamente, né? A gente vai seguir os mesmos passos. A gente vai pegar T de 1, 0, 0. T de 0, 1, 0. T de 0, 0, 1. Vai escrever aqui. O T de 1, 0, 0 vai dar aqui exatamente o 2 e 3. Vocês podem verificar. O T de 0, 1 vai dar 1 menos 2. E o T de 0, 0, 1 vai dar menos 1, 4. Então, vou escrever isso aqui como combinação linear em relação à segunda base, né? Como ela é a canônica, tranquilo de fazer. É 2 vezes 1, 0, mais 3 vezes 0, 1. 1 vezes 1, 0. Menos 2 vezes 0, 1. Menos 1 vezes 1, 0. Mais 4 vezes 0, 1. Então, para escrever aqui a transformação,
a matriz dessa transformação linear com relação às bases beta e beta', é só escrever aqui como colunas as coordenadas desses três vetores, né? Então vai ser 2 e 3, 1 menos 2 e menos 1, 4. Então tá aí calculada a nossa matriz. Beleza. Uma observação aqui é a seguinte. A gente vai usar essa notação sem as bases aqui. Então, quando a gente não colocar a base, quer dizer que aqui são as bases canônicas. Então, quando a gente está fazendo a matriz da transformação com relação às bases canônicas, ou seja, as duas bases canônicas, então a gente não precisa colocar elas aí na nossa notação. Coloca só os conchetes. Beleza. E agora, nesse exemplo 3, ele vai exemplificar, na verdade, vai retomar a nossa matriz de mudança de base. A gente vai ver que a matriz de mudança de base é um caso especial aqui de uma matriz de uma transformação linear com relação a duas bases. Observem. Se eu tenho aqui a matriz, a identidade, o que é que eu faço? Eu vou pegar, para calcular a matriz dessa transformação linear, que é a identidade, com relação a essas bases, a gente vai pegar a identidade, aplicar nos elementos da primeira base, ou seja, nos VI, né? Aplicar no V1, aplicar no V2, até aplicar no Vn. Então, e aplicado no Vn. Mas I de V1 vai ser o próprio V1, né? A identidade, vai ser I de V igual a V. Então, igual a Vn. V1, agora eu vou escrever como combinação linear dos elementos da outra base, então vai ser A11 vezes V1' mais AN1 vezes Vn'. Mesma forma aqui. A1n vezes V1' mais ANN vezes Vn'. Beleza. Então, a nossa matriz, a matriz I, da base beta, vai ser exatamente igual à nossa matriz A11, AN1, A1n, ANN. Aí, se vocês lembram das últimas aulas, se a gente calcular a matriz de mudança de base da base beta para a base beta', é exatamente essa matriz. Então, lembra que a notação lá que a gente usava é exatamente um i aqui dentro. Então, é meio que intuitivo, porque agora já que a gente sabe calcular a partir de uma transformação linear uma matriz, então a matriz que a gente encontrava lá é exatamente a matriz dessa transformação linear da identidade. Então, por isso que lá a gente já usava essa notação com esse i aí dentro, só que a gente não sabia ainda que esse i representava a identidade. Então, tá aí justificada aquela notação. Beleza. Continuando aqui com o exemplo 4. Beleza, no 4 a gente tem essas duas bases. Aqui está um pouco diferente, né? Aqui a gente tem as duas bases e tem já a matriz, mas a gente não tem a transformação ainda. Então, a gente vai tentar encontrar a transformação, né? Então, beleza. A definição para construir essa matriz, o que a gente faz? A gente pega T aplicado nos elementos da primeira base e coloca uma combinação dos elementos da segunda base. Então, T do primeiro elemento da primeira base vai ser uma combinação, mas não é uma combinação qualquer, é uma combinação com os elementos que estão aqui na matriz, ou seja, 0 vezes 0, 3, 0, menos 1 vezes menos 1, 0, 0, e menos 1 vezes 0, 1, 0, né? E não é assim que a gente constrói a matriz, a gente pega as coordenadas e coloca na coluna, então a gente está fazendo só o caminho inverso. E agora T da segunda elemento da primeira base, que é 0, 1, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 0, 3, 0, mais 0 vezes menos 1, 0, 0, mais 3 vezes 0, 1, 1. Então, fazendo essa conta rapidinho, vai ficar 1 menos 1 menos 1 menos 1, né?
E esse aqui vai ficar 6 mais 3 dá 0, 9 e 3. Então tá aí. Mas aí, observe que a gente tem a aplicação T numa base, né? Então, lá no início da última aula, a gente aprendeu que é possível recuperar a transformação a partir dela aplicada somente numa base. E para fazer isso, o que é que a gente faz? A gente pega os vetores, um vetor x e y, escreve aqui como combinação linear dos elementos dessa base, que é 1 aqui mais a outra coordenada vezes 0, 1. E agora a gente precisa saber quem é esse A, né? E quem é esse B, de tal forma que quando faz isso dá x e y. Então, calculando aqui, vai ter que resolver um sistema linear, mas aí a gente calcula aqui direto, vai ser x e y menos x. Vocês verificam isso. Então, tá aí, é feita aí tá encontrando as coordenadas do vetor x e y com relação a essa base 1, 1 e 0, 1. Então, para encontrar a transformação T, é só aplicar T aí nessa igualdade. Então, vai ficar aqui, colocando já para fora aqui, vai ficar x vezes 1, T de 1, 1, mais y menos x vezes T de 0, 1. E aqui igual. Aí vai ficar x vezes... Quem é T de 1, 1, a gente sabe quem é. É 1 menos 1 menos 1, mais y menos x vezes o T de 0, 1, a gente sabe quem é, que é o 0, 9, 3. Somando isso aí, a gente vai ficar com x, 9y menos 10x e 3y menos 4x. Então, foi possível também recuperar aqui a nossa transformação linear. Então, vamos agora para esse exemplo aqui, que é aqui um teorema que relaciona aqui as coordenadas do TV com as coordenadas de V em relação a essas bases. Então, a relação é a seguinte: as coordenadas de TV com relação à base beta vai ser a matriz da nossa transformação linear multiplicada pelas coordenadas de V com relação à matriz alfa. Então, tem essa relação aqui. E sempre respeitando aqui a diagonal, né? Observe que na diagonal a gente sempre tem as mesmas bases. Só para lembrar mesmo as posições das bases, né? Para não confundir. Então, vale essa igualdade. Então, vamos fazer a demonstração aqui. Vamos fazer só a demonstração quando a dimensão, só para ter ideia de como é que é feito no caso de dimensões maiores, mas com a dimensão de V sendo 2 e a dimensão de W sendo 3. Então, a gente vai pegar aqui a primeira base de V, tem dois elementos, vamos colocar V1 e V2. Temos a base de W, vamos colocar 3 elementos, W1, W2 e W3. Então, está as duas bases. A transformação linear aqui, a matriz, na verdade, da transformação linear T com relação a essas bases, alfa, beta. Vamos chamar aqui, vai ser uma matriz 3 por 2, né? Lembra que o número de linhas vai ser a dimensão da imagem, o número de colunas vai ser a dimensão do domínio, então vai ser aqui A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Então tá aí a matriz. Aqui vamos chamar também aqui as coordenadas do vetor V com relação à base alfa, vamos chamar de x1 e x2. E as coordenadas do vetor T de V com relação à base beta, vamos chamar aqui de y1, y2 e y3. Pronto. Então, o objetivo é mostrar que essa matriz ela é escrita como sendo a matriz na verdade, as coordenadas do vetor T de V é escrito como um produto da matriz. Dessa matriz que a gente definiu aqui com as coordenadas do vetor V. Então, vamos tentar verificar essa igualdade. A primeira coisa que a gente faz é usar aqui a definição da nossa matriz. A gente sabe que a primeira coluna vai ser o T aplicado na
no V1, né? A primeira coluna aqui são as coordenadas, ou seja, A11 vezes W1 mais A12. Na verdade, A21, né? Mais A21 vezes W2 mais A31 vezes W3. Da mesma forma aqui para o V2, vai ser A12 vezes W1 mais A22 vezes o W2 mais A32 vezes o W3. Então aí, isso foi a partir da nossa matriz. E a partir daqui desse V, como as coordenadas são x1 e x2, então o V ele é escrito como x1 vezes V1 mais o x2 vezes V2, né? Beleza. Então, aplicando a partir desse V aqui, deixa eu voltar aqui para cá, o T de V vai ser o seguinte, vai ser o x1 vezes TV1 mais o x2 vezes o TV2, né? Mas aí a gente já calculou quem é TV1 e TV2 aqui em cima, então vamos substituir. Vai ficar x1 vezes essa soma, então A11 W1 mais A21 W2 mais A31 W3. Aqui mais o x2, agora o valor de TV2 a gente sabe que é A12 W1 mais A22 W2 mais A32 W3. X2, certinho. Então, eu já tenho essas igualdades aqui. Colocando o W1 em evidência, vai ficar A11 x1, né? Mais A12 x2. Isso aqui multiplicando o W1. Da mesma forma, o W2 colocando em evidência aqui vai ficar o A21 x1 mais o A22x2, isso aqui multiplicando o W2, e agora colocando aqui em evidência o W3, vai ficar o A31x1 mais o A32x2, tudo isso multiplicando o W3. Beleza. Então, T de V foi essa combinação aí, mas a gente já sabe que a partir dessa definição aqui que eu dei para o T de V, as coordenadas são y1, y2 e y3. Mas aqui o T de V deu essa combinação do W1, W2, W3, então isso aqui são exatamente as coordenadas. Então aqui é y1, aqui é y2 e aqui é y3, que são as coordenadas do T de V com relação a essa base, né? W1, W2 e W3. Então temos o seguinte sistema. Temos aqui o sistema que é y igual a A11 x1 mais A12 x2. Y2 tem que ser igual ao A21 x1 mais o A22 x2. E o Y3 aqui é o A31 x1 mais o A32 x2. Aí, escrevendo aqui na forma matricial, esse sistema não está ao contrário, né? Mas não importa. O y1, y2 e y3 vai ser igual a quem? Vai ser a matriz A11, A12, A21, A22, A31, A32. Vezes aqui o x1, x2, né? Então, beleza. Só que isso daqui é exatamente o T de V com relação à base beta, né? Aqui, essa matriz é a matriz de T da base em relação à base alfa beta. E esse x e y é justamente o V com relação à base alfa. Então, tá aqui exatamente a fórmula que a gente está tentando mostrar. Então, de fato, ela é verdadeira. Continuando aqui, temos agora esse teorema que ela relaciona a dimensão do núcleo da imagem com o posto e a nulidade da nossa matriz, com relação à matriz da transformação, né? E o teorema diz o seguinte. O teorema diz que a dimensão da imagem vai ser exatamente o posto da matriz
da transformação T. Lembra que nas colunas, lembra que o posto pode ser visto como sendo os elementos LI das colunas ou das linhas, tanto faz. Nesse caso, como nas colunas dessa matriz T com relação à base alfa e beta, vão os T de W, né? Então, se a gente pegar todos esses T de W e encontrar só os LI, isso vai ser exatamente o posto, né? Mas também vai ser exatamente a dimensão da imagem, já que estão escritos aí todos os elementos na verdade, um conjunto gerador da imagem. Então, é por isso que a dimensão da imagem vai ser exatamente o posto dessa matriz. E a dimensão do kernel é de forma análoga, né? Que a gente, para encontrar a nulidade, a gente pega as linhas que são nulas quando a gente faz a forma escada da matriz. E como aqui no caso, essa matriz é formada nas colunas são formadas pelos elementos da imagem, o gerador da imagem. Então, pelo teorema de núcleo-imagem, a gente consegue verificar também que a dimensão do kernel vai ser o número de colunas menos o posto dessa matriz. Então, beleza. Isso aqui é um teorema que é bem útil o uso dessas duas fórmulas. Temos aqui um outro teorema que agora relaciona a composta de transformações lineares. A gente tem aqui uma transformação linear T1 e T2 e temos três bases aqui, alfa, beta e gama, bases dos três espaços que aparecem nas transformações T1 e T2. A transformação linear, a composta de transformações lineares aqui vai ser uma transformação linear também, e a matriz da transformação composta vai ser exatamente o produto das matrizes de cada transformação separada. E aqui, claro, respeitando aqui sempre na diagonal, tá vendo a base, né, que aparece. Então, beleza, a gente tem essa igualdade também. Então, vamos colocar ela aqui em prática nesse seguinte exemplo. A gente tem T1 e T2 dados dessa forma. A gente vai calcular aqui a composição de T1 com T2. Na verdade, T2 com T1. A gente aplica T2 em T1. A gente quer saber aqui quem é a matriz de T2 e composta com T1. A gente quer saber quem é essa matriz. Então, beleza. Eu quero saber quem é essa matriz, basta saber quem é a matriz de T2. Vou fazer sempre aqui com relação à base canônica, então não preciso colocar. E aqui T1. De T2, lembra o que eu faço? Eu vou pegar, aplicar T1. Vou fazer aqui logo. T1, vou pegar, aplicar nos elementos da base canônica, T2. E a mesma coisa eu vou fazer para o T2, aplicar na base canônica. 1, 0, 0, 1. Aqui, T1 aplicado no 1, 0, vai ficar 2, 0. T1 aplicado no 0, 1, vai ficar 0, 2. T2 aplicado no 1, 0, vai ficar 1, 0. E T2 aplicado no 0, 1 vai ficar 2, 1. Beleza. Então isso quer dizer que a minha matriz T2 vai ser aqui embaixo, né? Vai ser 1, 0 e 2, 1. A gente coloca nas colunas, né? As coordenadas. Aqui as coordenadas a gente não escrevi, mas tipo é 2 vezes 1, 0 mais 0 vezes 0, 1. Aqui vai ser 0 vezes 1, 0, mais 2 vezes 0, 1. Aqui vai ser 1 vezes 1, 0, mais 0 vezes 0, 1. Aqui vai ser 2 vezes 1, 0, mais 1 vezes 0, 1. E agora coloca nas colunas as coordenadas. Aqui da matriz 3, 1 vai ser 2, 0 e 0, 2. Então, para encontrar aqui a matriz da composta, T2 composta com T1, vai ser basicamente só fazer o produto aqui
das duas matrizes de T2 e T1 separadamente. Então, fazendo aqui esse produto, vai dar 2, 4, 0, 2. Então, tá aí calculado a matriz dessa composta, sem precisar calcular a composta, né? Próximo exemplo aqui, eu tenho a transformação da... Eu tenho a transformação de uma matriz... Eu tenho a matriz de uma transformação T1 e uma matriz de uma transformação T2. Eu quero saber quem é a composta, né? Primeiramente, eu calculo quem é a matriz T2... T2 composta aqui com T1 com relação às bases alfa, gama. Primeiro, o que eu faço? A nossa fórmula diz o quê? Que é T2. Aqui vai ser beta, gama, T1 com beta e aqui alfa. Beleza. Então, T2... T2 alfa beta aqui vai ser essa segunda matriz aí, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. E T1 alfa beta tá ali, é 1, 0, 1, menos 1, 0, 1. Fazendo aqui o produto dessas matrizes, a gente encontra a matriz aqui 1, menos 2, 0, 0. Então tá aí essa matriz. Tá aí então ok, tá. Então, o que eu sei daqui? Eu sei que a minha composição, a matriz da composição vai ser 1 menos 2, 0, 0. Observe que as colunas aqui, as colunas são a nossa transformação linear. T2 composto com T1, aplicado aqui na primeira matriz, nos elementos da primeira base, na alfa, os elementos da primeira base. Lembrando aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Lembrando que se eu pegar aqui um vetor x e y com relação à minha base alfa, tá aqui no início, né? Pera aí, não escrevi quem é a base alfa. Escrevi aqui quem é a base alfa. É o 1, 0, 0, 2. E a base beta, que é 1 terço, 0, menos 3, 1, 1 e 15, 2, 0, 5. E a base gama é 2, 0 e 1, 1. Tá. Então, escrevendo aqui as coordenadas de um vetor x e y com relação à base alfa, vou fazer aqui diretamente, vai ser o vetor coluna x e y sobre 2, vocês podem verificar isso depois. Então, aí usando a formulazinha que a gente já aprendeu, é a seguinte, que é T2, composição com T1, aqui com relação x e y, com relação à base gama, vai ser a matriz, né, de T2, composição com T1, aqui da alfa para gama, e aqui o vetor x e y com a alfa, né? A gente já aprendeu essa fórmula. Isso daqui a gente já tem, essa primeira parte aqui, que é a matriz que a gente acabou de calcular, que é 1 menos 2, 0, 0. E agora as coordenadas de x e y com relação à base alfa tá aí também, que é x e y sobre 2. Então, continuando aqui, vai ficar multiplicando, fica x menos y, né? X menos y e 0. Então, tá aí as coordenadas da nossa transformação com relação à base gama. Lembra que a base gama é formada por 2, 0 e 1, 1. Gama igual a 2, 0
e 1, 1. Então, quer dizer que, por definição aqui das coordenadas, T2 com T1 aplicado x e y, vai ser aqui a x menos y vezes o primeiro vetor, que é 2, 0, mais 0 vezes o segundo vetor, que é 1, 1. Então, isso aí vai ser exatamente 2x menos 2y e 0. Então, tá aí a nossa transformação composta. Beleza. Seguindo aqui, temos esse corolário. A gente já sabe que se uma transformação é inversível, no caso, ocorre quando é um isomorfismo, né? Essa transformação inversa, ela vai ser uma transformação linear também, a gente já sabe disso também. E a transformação, e a matriz da transformação inversa vai ser aqui a inversa da própria transformação, aqui respeitando as bases, né? A gente troca as bases, mas basicamente a gente tem aqui que a matriz da transformação inversa é a inversa da transformação inicial. Beleza. Para verificar isso é só, você sabe que é t a menos 1 composta aqui com t da identidade, né? Então você pega aqui as coordenadas dessas matrizes com relação à base alfa e aqui, certo? Isso daqui é da própria identidade, né? E usando aqui a nossa fórmula, t a menos 1, t a menos 1 é aqui alfa, beta. Aqui a gente sabe que transforma a composição num produto, né? T de beta, opa, ao contrário, alfa, beta, da identidade. Então, como o produto dessas matrizes da identidade, então quer dizer que uma é inversa da outra. Então, isso implica que t a menos 1 beta alfa vai ser igual à inversa da outra. T alfa beta a menos 1. Então, tá verificado aí o resultado. O próximo corolário aqui, eu tenho aqui uma transformação linear, alfa e beta bases de V e W. Aqui a gente vai ter que a transformação ela vai ser inversível somente se o determinante aqui dessa transformação for diferente de zero. Então, a primeira implicação, se ela é inversível, então eu posso calcular a matriz dessa inversa, e quando eu faço o produto dessas duas matrizes, dá identidade. Então, quando eu aplico o determinante dessas matrizes, uso a propriedade determinante, então a gente vai concluir que todos os dois determinantes são diferentes de zero. Então, fica aí verificado. E a volta, se eu tenho que o determinante é diferente de zero, então o posto da minha matriz ela é o posto cheio. Então, quer dizer que a dimensão da imagem vai ser igual à dimensão do contradomínio. Então, ela vai ser inversível, vai ser subjetiva, então ela vai ser inversa também. Então, é fácil de verificar esse corolário. Ela vai ser inversível somente se o determinante dessa matriz é diferente de zero. Então, para finalizar aqui, a gente tem esse exemplo, para finalizar essa parte. Alfa é a base carona do R2, certo? É um 001. Eu tenho que a matriz T com relação a essa base vai ser essa matriz dada. Ok. Beleza. Observe que aqui o determinante dessa matriz é igual a 3, 9, menos 4, dá 1, né? Que é diferente de 0. Então, só com isso a gente conclui que a matriz já é inversível, então é possível encontrar essa t a menos 1, né? E para encontrar, a gente sabe que a matriz de t a menos 1 com relação à base alfa vai ser inversa, né, da matriz T.
vai ser a inversa da matriz T pelo resultado anterior. Então, vai ser a inversa dessa matriz aqui, 3, 4, 2 e 3. Vocês podem verificar que a inversa dessa matriz é 3, menos 4, menos 2 e 3. Beleza? Então, usando aqui essa formulazinha que a gente já aprendeu também, que é T a menos 1 de x e y, com relação aqui à base alfa, vai ser igual a T a menos 1 alfa alfa com x e y alfa, né? Então, a gente já aprendeu isso. A gente já sabe quem é essa primeira matriz. T a menos 1 a gente acabou de calcular. 3 menos 4 menos 2, 3. E as coordenadas de x e y com relação à base alfa, lembra que a base alfa é a base canônica, então vai ser só x e y. Então, fazendo aqui esse produtinho, vai dar 3x menos 4y e menos 2x mais 3y. Então, beleza, tá aí as coordenadas do t a menos 1 de x e y com relação à base canônica. Então, isso quer dizer que t a menos 1 de x e y vai ser exatamente esse vetor aí, né? 3x menos 4y, porque é a base canônica, nem precisa fazer conta. 2x mais 3y. Então, tá aí encontrado quem é a t a menos 1. Agora, o nosso último corolário, que é o seguinte, ele disse que essa fórmula que a gente acabou de encontrar, ela é válida para quando a gente tem mais de 3 funções na composição, em particular quando a gente tem a composição com duas identidades aqui. Então, se a gente tem as bases alfa', beta', alfa e beta, vai valer essa igualdade aqui, sempre respeitando na diagonal as bases novas que apareceram, né? A gente tinha inicialmente só alfa' e beta', e no final apareceu também beta e alfa. Então, vai respeitar essa ordem aí. Então, vamos pôr em prática essa fórmula. Se eu tenho aqui observe que essa fórmula diz o seguinte, que se eu tenho aqui a matriz de mudança de base, da beta' para beta, de beta para beta' e alfa para alfa', isso quer dizer que com essa fórmula a gente transforma aqui a transformação que estava na base alfa' e beta para uma transformação para uma matriz nas bases alfa e beta. Então, é possível fazer essas transformações sabendo as matrizes de mudança de base. Beleza. Então, vamos lá para esse último exemplo, que é o seguinte. A gente quer calcular aqui quem é a matriz T com relação à base beta, sabendo quem é a matriz T com relação à base alfa, né? A gente sabe essa e quer saber a base beta. Então, a gente vai calcular aqui, usando a fórmula, vai ser I, aqui T e aqui I, né? A gente sabe que dá para fazer isso pelo corolário anterior. A T que a gente tem é alfa e alfa, né? Então, alfa e alfa. E a gente agora tem que respeitar aqui na diagonal, então aqui tem que ser alfa, aqui tem que ser alfa, então só é beta aqui e beta aqui. Então, essa matriz tá aqui. A gente tá aqui, né? Só é substituir, que é essa matriz, que é a inversa dessa primeira. E essa última matriz tá aqui, só substituir. E essa matriz do meio tá aqui também, foi dada no nosso enunciado. Então, para calcular essa matriz, é só fazer o produto dessas três matrizes. E aí o resultado, vocês podem fazer depois e verificar, que vai dar exatamente aqui, menos 1, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0. Então, isso finaliza aqui eu queria falar sobre transformações lineares e matrizes, e aqui vai finalizar o conteúdo de transformações lineares.